Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do nosso podcast TI Inside Talk, nós estamos aqui com o Thiago Narimatsu Felipe, que é o CEO da Icon, e também com o Fábio Mendes, que é o Strategic Advisor da Icon, ambos aqui no Brasil. Thiago, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. Obrigado, Claudinei, pelo convite. Felipe, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado, Claudinei, pelo espaço aí, pela oportunidade de a gente bater esse papo aí. Perfeito. Tiago, para começar, você poderia apresentar para a nossa audiência o que é a Icon, né? Quais são os atributos da empresa, qual o portfólio, como é que ela se posiciona no mercado? Claro, Claudinei. Bom, acho que um resumo, a Icon, né? Já tem 13 anos de história, então para te dar um resumo aqui bem rápido, a gente é um hub de inteligência de cyber no Brasil. A gente conta hoje com diversos fabricantes no portfólio que trazem para a gente aí algumas dezenas de soluções, todas voltadas em cyber. Então, hoje, os nossos clientes e parceiros no Brasil têm com a gente em um lugar só, de uma forma muito fácil, com suporte local, com toda a ajuda burocrática administrativa necessária, soluções do mundo inteiro. Obviamente, hoje, os grandes hubs de cyber no mundo ainda se concentram nos Estados Unidos e em Israel, e a gente representa diversos desses fabricantes no Brasil. O intuito nosso é facilitar a vida do cliente final, das revendas e MSSPs com quem a gente trabalha, e, obviamente, baratear esse custo. Quando o trabalho é feito diretamente com o fabricante, muitas vezes o cliente final ou o parceiro acaba incorrendo uma série de custos, e trabalhando até com a tabela de preço de Estados Unidos, ou de Europa, ou de Israel, que é muito mais elevada do que quando ele trabalha com a gente, porque parte do nosso trabalho está em negociar condições especiais e específicas para o Brasil. Perfeito. Tiago, no dia 19 de julho, né, o bug da plataforma CrowdStrike da Falcon, né, CrowdStrike Falcon, causou um prejuízo que pode chegar até 15 bilhões de dólares, né? E mais do que isso, né, ele colocou em xeque o modelo de atualização automática de software como serviço, né, o modelo de SaaS, né? Como é que você avalia as implicações técnicas dessa situação? Olha, esse foi um cenário, obviamente, muito dramático e triste para o setor, vamos colocar assim, né? Porque, obviamente, atrapalhou muitas empresas, causou prejuízo, tirou sono de muita gente, mas são acontecimentos e dores que eu entendo que o mercado precisa passar de tempos em tempos para rever algumas das suas premissas. A gente acaba, acho que todo ser humano, né, isso não é específico do mercado de cyber, acaba entrando um pouco no automático, acaba, né, a gente entra na rotina, começa a fazer as nossas coisas e esquece de olhar um pouco para o lado. De novo, né, parte do nosso trabalho aqui na Icon é sempre rever essas premissas e trazer formas novas, produtos novos para trabalhar os problemas atuais. Os problemas mudam, os desafios de mercado mudam, os riscos mudam, e a gente tem que estar sempre antenado para trazer as melhores soluções para o mercado. No caso da CrowdStrike, acho que o grande erro ali foi processo. A gente costuma olhar sempre para os 3 P's, né? Processos, pessoas e produto. Ali acho que o grande erro foi processo. Me lembra muito um caso bem parecido, que foi bem emblemático e, por ser emblemático, se tornou famoso, da SolarWinds, uns 4 anos atrás, mais ou menos, né, com o Sunburst, em que, por falta de processo interno de revisão de código e tal, eles acabaram, naquele caso não foi um erro, né, foi realmente uma infiltração de um agente malicioso, enfim, mas foi uma falha de processo que não conseguiu detectar aquele problema. No caso da CrowdStrike, foi a mesma coisa, né? Foi um erro de código, mas um processo um pouco mais completo, um pouco mais redundante, provavelmente teria pego isso. Do nosso lado aqui, obviamente, a gente não tem controle sobre o código da CrowdStrike, né? A gente não poderia ter evitado o erro deles. Mas, do nosso lado, a gente consegue remediar esses eventuais problemas com as soluções que a gente traz. Para citar uma aqui rapidamente no portfólio, uma solução que acho que uma das que a gente mais comercializa no Brasil, tem o maior volume, se chama SixSense, é uma solução da Califórnia. Uma das premissas dela é automatizar, e com diversos workflows e IA,
a parte de patch management. Então, hoje, empresas que utilizam de outras soluções acabam gastando muito tempo, tendo que treinar uma série de analistas e se torna um processo moroso e pouco eficaz. A gente atinge muitos clientes, mais do que 95% de patch compliance, com muitas vezes um quinto, um décimo de um analista olhando para aquilo durante o mês. Uma das premissas novas, recentes, que foi colocada dentro do Six Sense é muito interessante, uma parceria com uma empresa chamada Absolute, que é uma solução que fica dentro do chipset da máquina, já, todas as máquinas, a sua tem, a do Flávio tem, a minha tem, e em parceria com a Six Sense, a gente consegue ativar o Absolute para que ele garanta no boot da máquina que o Six Sense esteja ativado. Em que cenários isso é útil? Para citar alguns. Sua máquina foi roubada, e aí mesmo que a máquina seja resetada, o cara coloque um novo Windows e faça tudo do zero, porque o Absolute está dentro do seu chipset, a gente consegue fazer com que ele instale o Six Sense automaticamente no boot da sua máquina. Ou seja, a gente consegue, através do Six Sense, proibir que a sua máquina ligue, funcione, ou seja, aquela máquina que foi roubada da sua, quem tiver com ela na mão nunca vai conseguir usar, porque a gente sempre vai deixar o Six Sense instalado no boot e ele vai, por exemplo, para a máquina em quarantine, vai colocar ela no modo inutilizável. No caso da CrowdStrike, o que a gente poderia fazer? No momento do boot da máquina, o Absolute chama o Six Sense chama a desinstalação do pacote que estava causando o erro e boota a máquina correta. Em vez dela ficar naquela tela azul ou ficar num boot infinito, a gente consegue fazer com que naquele microsegundo, que a máquina está bootando o Absolute, chama o Six Sense desinstala aquele pacote da CrowdStrike problemático. Então a gente resolveria o problema questão de minutos com o Six Sense instalado na máquina. Tiago, nessa economia digital que a gente vive, quase todas as empresas dependem dessa tecnologia contratada no modelo de softwares as a service, para a realização dos seus negócios, para a realização das suas atividades, Os CIOs, os CISOs e os demais C-levels devem repensar estrategicamente esse procedimento, na sua opinião? Eu acho que software as a service é uma coisa já é realidade do mercado. Acho que isso dificilmente vai mudar. O importante, eu acho, são as premissas de trabalho com os parceiros, com as empresas com quem esses CISOs e CIOs trabalham. De novo, falando um pouquinho da gente aqui, porque eu não posso falar pelos outros, mas a gente procura trabalhar muito próximo das equipes de cyber, de segurança dos nossos clientes, para realmente ser uma parceria. Como a gente entende que os recursos são escassos, o número de profissionais necessários em qualquer departamento de segurança de qualquer empresa é sempre aquém ao que seria o ideal, nosso trabalho é ser um braço adicional, e é ter um olhar para o que se demanda ali dentro, diferente de quem está ali na rotina. Quem está na rotina tem uma série de atribuições, tem reuniões, tem processos, tem um monte de coisa que vai distrair, e a gente, com o olhar de fora, consegue antecipar algumas coisas e sugerir melhorias. Isso através das soluções que a gente representa, soluções que porventura a gente ainda não representa, mas a gente entende que os nossos clientes têm uma demanda e a gente vai atrás, e também com processos, pessoas, inteligência junto do negócio para sugerir essas melhorias de tempos em tempos. É um processo contínuo. A parte do as a service entra um pouco nessa premissa para a gente dessa forma. Não é simplesmente transformar um software numa subscrição e chamar de software as a service. O as a service engloba estar junto e trabalhar junto ao cliente no dia a dia. Perfeito. Mesmo que a gente não tenha serviços adicionais contratados com o cliente. A gente entende que isso é parte do escopo do nosso trabalho com a solução ofertada. Então, ou seja, pegando o gancho aqui para o Six Sense, se a gente assinou um contrato com o cliente de software as a service do Six Sense, o trabalho nosso é acompanhar a evolução do Six Sense dentro do ambiente do cliente. Ou seja, isso implica ajudar o cliente a desinstalar alguma coisa que não funciona, aí, como aconteceu com o CrowdStrike, garantir que ele tenha um patch compliance alto, garantir que ele tenha processos o mais redondo possível para fazer o patch da melhor forma possível, e não simplesmente apertar um enter lá, um play e esquecer isso. Então, a nossa equipe acompanha esse processo do dia 1 até, se Deus quiser, sempre, porque
a ideia nossa é não largar as parcerias com nossos clientes. Perfeito. Tiago, falando de segurança, né, vale a pena destacar que o bloqueio desses milhões de máquinas Windows em todo o mundo foi disparado de uma plataforma de Security as a Service, né? Como é que você vê o impacto disso, dessa falha, né, sobre o CIO, sobre o profissional de segurança das empresas? Obviamente, a dor e a consequência e o ter que se explicar para a diretoria, para o board, vai recair sobre o departamento de segurança, especialmente pelo CISO ou CSO. Mas, de certa forma, é uma culpa co-compartilhada, né? Não é de fato... É que nem assim, existem riscos na vida que a gente sabe que podem acontecer, mas se a gente for também tentar abraçar o mundo, acaba ficando uma coisa ineficiente. Quem ia imaginar, né, que um patch desse, né, um update desse da CrowdStrike fosse causar, né, algo tão crônico e tão um problema tão sistêmico no mercado como foi. O importante é você tem que estar alerta quando essas coisas acontecem. Eu acho que evitar seria uma presunção ou uma expectativa muito alta de entender que esse problema poderia ter sido evitado, né? A gente sabe que o risco existe, mas tem tantos outros riscos que a área de segurança tem que trabalhar que ter essa presunção de que, pô, isso era evitável, você comeu bola, é um exagero, é muito difícil. Mas, de novo, se você tiver pessoas, processos e produtos dentro do seu parque, imediatamente, com um plano de contingência, você consegue reaver o problema. Então, pegando de novo o gancho aqui do Six Sense, clientes que têm o Six Sense, a gente, no minuto seguinte, consegue reverter o caso, porque a partir do momento que o problema ficou conhecido e entendeu-se que era um problema do Falcon, bom, ok, vamos desinstalar, né, esse último update do Falcon e a máquina voltaria. Para isso, você precisa ter o produto correto, as pessoas corretas dentro do teu ambiente, os parceiros corretos trabalhando com você, para conseguir ir na ferida o mais rápido possível. Parte de segurança a gente sabe que é prevenção, mas parte também é a remediação quando um problema acontece. Perfeito. Flávio, apesar do procedimento ser um automático, né, a atualização dos patches ainda é negligenciada, né? Pois no caso, inclusive, do CrowdStrike, ela foi realizada sem os devidos testes de qualidade, né? Você aí na sua função de advisor, né? Como é que você vê as precauções que as empresas devem tomar para evitar essas vulnerabilidades? Quais são as recomendações que você faria em relação a isso? Thiago tocou um ponto, Claudinei, que é o seguinte: fazer ou não fazer o patch, né? Acho que esse é um grande ponto hoje, né? A gente pergunta sempre quanto de patch compliance o cliente tem. Não fazer o patch é negligenciar e ficar vulnerável às várias CVEs que a gente tem espalhadas pelo mercado, né? O processo de automação, a gente acabou de voltar da Black Hat, a gente viu 100% de dois temas em voga, né? Automação de todos os processos e inteligência artificial. Foram os dois tópicos mais falados e a maioria dos estandes tinham isso. Qual que é o grande segredo, acho que a gente tem recomendado? Automatize, mas automatize de uma forma estruturada, né? Testando e retestando essa automação, para que a gente tenha a assertividade no processo de fazer o patch. Deixar de fazer o patch é ser negligente e ficar exposto e vulnerável. Tem uma outra coisa que está em discussão também, que é a flag do automático. Poxa, quem tinha a flag ligada do automático recebeu atualização e parou. Tem muitas empresas aqui no Brasil que a gente viu que tinham CrowdStrike, mas não pararam, porque a atualização não estava automatizada, né? Então, automatizar de uma forma estruturada, né, e com double checks, agora principalmente, acho que é o fator de sucesso. Tem uma outra coisa que voltou aí em discussão, que é continuidade de negócio. Como é que eu continuo meu negócio no momento que eu tenho ele totalmente em cloud, as a services, com todas as letras que a gente conhece do mercado, né? No dia zero, após uma indisponibilidade. Então, o gerenciamento do plano de continuidade de negócio é um tema que está todo mundo discutindo e voltou para a mesa agora com força total, né? Como é que eu continuo meu negócio no dia zero se eu tiver uma disponibilidade do tamanho que aconteceu com o CrowdStrike? E você acredita que a partir disso as empresas, né, os CIOs, os CISOs vão criar seus próprios laboratórios de teste de software, de patch management de seguros? Com certeza, a gente tem visto já um movimento de não deixar tudo no automático e começar a testar antes de aplicar, né? Acho que esse a gestão de mudança, que é aquela disciplina que a gente conhece bem há muito tempo, né? Começou a
a ser revisitada, e eu vejo várias empresas que já são clientes nossos, como o SixSense, por exemplo, onde eu tenho uma nuvem de pets privadas, né? Então eu consigo testar esses pets antes de aplicar, e um processo desenhado para poder saber se aquele pet vai crachar ou não, né? Usando um francês aqui direto, se vai parar ou não o meu negócio. Então, esse é um ponto que a gente tem visto muitas empresas começarem a invocar esses laboratórios privados de pet, para não ficar 100% dependente na mão do fabricante. Tá? Isso está acontecendo, isso tomou uma proporção acelerada após o CrowdStrike, e a gente consegue apoiar isso com o SixSense. Tiago, você com a sua experiência, o Brasil já conta com soluções de pet management seguro para facilitar a montagem desses labs, né? Você acredita que é necessário organizar um lab físico para realizar esses testes? Bom, primeiro, falando de novo do SixSense, que acho que vai ser o tema recorrente aqui da nossa conversa. O SixSense dentro, né, a empresa SixSense, que é o fabricante com quem a gente trabalha com eles há 13 anos, desde o início da empresa, possui já dentro do workflow de trabalho deles a validação de novos patches, especialmente quando a gente fala desses grandes players. Então, patches que sobem para a plataforma do SixSense já foram validados pela equipe interna da SixSense. Claro, dizer que isso seria 100% eficaz é uma presunção que, né, a gente não tem, mas já minimiza bastante erros que a gente percebe. Inclusive, a própria SixSense, toda terça-feira, tem o Patch Tuesday, e eles fazem uma série de updates para o mercado, né, publica um report, até das coisas que eles encontraram, esse update, né, do Windows 11 e tal, tem isso, isso e isso, enfim, eles fazem já esse trabalho para o mercado. Então, até esse é um dos motivos do porquê também a parte de patch management do SixSense é tão eficiente. O que está se fazendo agora no mercado é o que o Flávio comentou, né? As empresas agora estão repensando como internamente elas podem ter um step adicional para validar novos patches. E a gente está junto nessa empreitada para entender qual é a forma mais eficaz. Também tem que ser algo que seja factível para as empresas, né? No Brasil, a maioria das empresas não tem essa estrutura, né, para separar o ambiente, ter um lab segregado para testar soluções, patches e coisas do tipo. Então, é aqui que a gente vai entrar junto para oferecer algo prático e que minimize o risco de algo como o que aconteceu agora com a CrowdStrike aconteça novamente. Perfeito. Flávio, né, na sua opinião, né, essa organização de um lab corporativo de testes de software, ele tem que ser feito dentro de uma lógica de negócios, né? Por que teria que ser feito dessa forma? Quais são as suas indicações para que uma empresa desenvolva esse tipo de solução? Excelente pergunta. Bom, eu sou defensor de saber quais são os pilares de tecnologia que sustentam cada processo de negócio. Então, a gente vê muito a questão quais são os ativos que estão amarrados a cada processo. Existem frameworks de mercado hoje que definem, né, para cada processo quais são esses ativos. Eu acredito que para cada processo crítico dentro do mapeamento da cadeia de valores de uma companhia, a gente deveria ter aí ambientes apartados para poder saber qual é o impacto que eu vou ter no negócio e quanto vai custar minha operação parada naquele processo se eu não fizer um patch ou se eu fizer um patch de forma errada, tá? Então, eu acredito sempre que a gente vai ter cadeias de valores de processos, os processos definidos e quais são os ativos, baseados no TOGAF, por exemplo, da vida, né, que estão ligados a esse processo de negócio. Né? A grande dificuldade, como o Thiago comentou hoje, a gente sabe que tem escassez de recursos, a gente sabe que tem dificuldade de investimentos, e o processo está dividido hoje. Né? Segurança quer fazer o patch, quer fazer atualização, quer manter totalmente seguro o ambiente, mas a gente tem a TI ainda muitas vezes que fica com essa bola dividida. Então, isso é um papel dividido dentro das companhias. Eu vejo cada vez mais segurança estando intrínseca no negócio, principalmente nos negócios digitais. Né? A gente não consegue ter um negócio, imaginar um banco digital hoje sem segurança. Né? Então, são coisas que, para mim, processos e tecnologia tem que estar ali, lado a lado, andando juntos. Perfeito. Como é que você vê, né? Nessa era do software as a service, o bug foi distribuído via nuvem para o mundo inteiro, né? E teve que ser mitigado máquina a máquina, né? Por que você acredita que houve tanta demora na resolução desse incidente do dia 19 de julho? Dois fatores interessantes. Gestão de configuração de ativos, né? Muitas empresas não tinham
quais são os ativos e principalmente o que foi afetado ali. Se não parou o processo de negócio principal, tem empresa que só foi descobrir depois de uma semana que tinha máquina parada. A gente viu isso acontecendo em alguns casos, né? Graças a Deus, não de clientes nossos, mas a gente viu isso acontecendo. Então, saber realmente qual é o inventário que existe. A gente tem visto aí muitas questões de quais são os ativos, quais são os inventários que eu tenho dentro da companhia, né? E voltando de novo, deixar no modo automático é o que causou grande estrago, né? Então, tem empresas aí que demoraram algum tempo para poder ter a resposta por conta do volume de ativos e algumas não sabiam o que tinham de configuração de ativos dentro do ambiente. São dois fatores que eu vi acontecendo na prática, tá? No dia a dia aí pós-incidente. E aí tem um ponto interessante, né? A gente olha, companhias americanas foram muito mais afetadas que as companhias brasileiras, né? Por conta do uso do produto, obviamente, e também por conta aqui, talvez, de um delay de atualização, né, do ambiente. Acho que quando essas coisas acontecem, né, a gente volta para o básico, né? Acho que isso é a pirâmide aí de Maslow, né? A gente volta para as necessidades básicas. Isso vale para o mercado de cyber, isso vale para a vida, né? Se acontece alguma coisa grave com a humanidade, a gente volta a se preocupar com o que realmente é importante, né? Eu tenho um teto, eu tenho comida, eu tenho água, né? Antes de ficar pensando se eu tenho muitos seguidores no TikTok e no Instagram, né? A gente volta para o que é importante. Eu acho que esse acontecimento com a CrowdStrike trouxe um pouco disso também de volta para o mercado, do tipo, legal, existem soluções hoje com IA, machine learning, estamos olhando para o futuro e, né, vamos dominar Marte, mas, opa, peraí, e o básico? E o meu inventário está redondo? E o meu processo de patch está redondo? Meu plano de contingência é verossímil, é factível, tá bem, seria bem executado numa necessidade? Eu testei meu plano de contingência, né? O meu plano de contingência está testado, está validado. Eu fiz algumas rodadas para saber se realmente eu consigo ativar aquela contingência, como a gente vê, por exemplo, numa companhia aérea que, poxa, para o check-in, para despacho de voos, para totalmente toda a rede ali, toda a malha, o impacto da malha é gigantesco, né? Quando a gente para uma sequência. Então, acho que esse é o ponto. É o básico bem feito, né? O básico bem testado, bem personalizado. E você acredita que esse apagão que a gente teve, né, ele vai representar um divisor de águas no que diz respeito a teste de software e patch management seguro, né? Como é que vocês avaliam a repercussão dessa crise? Eu acho que sim, é um divisor de águas. A gente está prestes a viver novos apagões, não é o primeiro nem o último, né? E a gente está prestes a viver outros apagões, não só por atualizações e por patches, mas por outras questões também de cibersegurança. Quanto mais conectado, quanto mais digital a gente tiver, mais vulnerável a gente vai estar a esses apagões, quanto mais dependente dessa tecnologia, não só em SaaS, mas em on-premises também, que a gente viu muita empresa que era on-premises, mas parou, né? A gente vai estar exposto e certamente a gente vai viver outros apagões nos próximos anos aí. Eu acho que traz também, né, Claudinei, um olhar mais crítico para esse básico bem feito que a gente está comentando, porque soluções como o próprio SixSense, né, cujo foco é inventário, deploy de software, patch management e uma série de outras coisas, acabam sendo, de certa forma, negligenciadas, né, porque não estamos falando de interceptação de ataque hacker em tempo real, não estamos falando de criptografia, ou enfim, não estamos falando de coisas que estão teoricamente na vanguarda, né, da inovação no mundo de cyber. Então é aquela coisa tipo, eu, enfim, sem citar nomes, né, mas a gente usa aqui essa solução aqui, ou essa solução freeware, ou a gente dá um jeitinho aqui com os updates e tá tudo certo, e uma vez por ano a gente corre aqui com USB e atualiza, sabe? Acho que quando essas coisas acontecem, aí todo mundo volta a olhar para a base da pirâmide e falar, peraí, né? Acho que temos um risco aqui que é desse tamanho e a gente não estava percebendo, achando que o risco é só, né, tem que ser coberto com soluções de vanguarda. Não. A base da pirâmide, que é o risco maior, está no arroz com feijão, né? Então, enfim, de novo, como eu comentei no início da conversa, talvez seja um mal necessário, né, para uma reflexão no mercado de legal, é cool falar das inovações, das soluções novas, da
disrupção que IA está trazendo, lindo, vamos olhar. O mercado precisa push forward, né? Ele precisa ir para frente. Mas não podemos esquecer lá atrás, o pneu ainda precisa ter ar, né? Tem que ter óleo no carro para você conseguir ser um Fórmula 1, né? Senão o carro não anda. Né? Não precisa usar o jeitinho asa service, né? E se você perguntar hoje qual é o maior medo do mercado, né? Talvez seja Hanswer. Talvez a gente está rodando uma pesquisa aí do mercado e deve sair os resultados nas próximas semanas. Mas Hanswer é a palavra que terroriza qualquer empresário ou qualquer C-level ou qualquer pessoa de tecnologia hoje, né? Então, não é só o Hanswer que é o grande ofensor aí, mas sim todos os ativos e tudo que eu tenho dentro de tecnologia. Perfeito. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no nosso podcast do The Inside Talk, né? Nós entrevistamos aqui o Thiago Narimatsu Felipe, que é CEO da Icon, e também o Flávio Mendes, que é o Strategic Advisor da Icon também. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Claudinei, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Esperamos estar em novas e próximas conversas com contigo. certeza. Será um prazer aí. Temos muitos assuntos para discutir nessa área de segurança. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite.